Amém, irmãos. Continuar, né? Graça e paz aos irmãos aqui do Campinho. Continuar avançando com o nosso estudo, né? Com relação às caminhadas do povo de Israel, ou jornadas, né? Como a gente chama. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Seguindo o nosso estudo da vez passada, nós falamos Abrona, né? E também vimos que essa jornada de Abrona, ela também tem um outro nome, Elat, parece com vários nomes, Elat, Eliat, Elat. Né? Então a gente viu essa questão de Abrona e hoje a gente vai dar seguimento falando da jornada chamada Ezion-Geber. Vou ler lá, né, remir o tempo, ler em Números nosso versículo base, né? Lá em Números 33, 35, para a gente avançar. Números, livro de Números, capítulo 33, versículo 35. Números 33, 35. Fala assim, ó. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. É tremendo, né, a gente ver essa questão que quando a gente chega a gente já está falando de jornadas que são relacionadas com não só com pais, né, com paternidade, mas até com a estatura de ancião, né, já são jornadas bem elevadas. E assim a gente fica surpreso quando a gente vê uma jornada tão avançada como essa de Abrona, né? E mais a gente ainda vê outros aspectos ainda espirituais que são ainda mais elevados que Abrona. E ainda não é o último, né? Tem coisas muito importantes e o Senhor ele vai cada vez mais, né, se revelando com outras experiências espirituais que são mais avançadas ainda. Então a gente viu Jotbatá, né? Abrona. E agora vamos ver Ezion-Geber, que é uma experiência espiritual também, né? Essas caminhadas, elas falam da experiência espiritual do cristão. Desde que a gente se converte, né? Que é um filhinho, jovem, depois pais e anciãos, né? E cada jornada dessa é uma experiência espiritual que nós passamos, né? Então, quando se fala que eles saíram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber, significa que eles foram para uma experiência espiritual ainda mais avançada que Abrona. E assim sucessivamente. Conforme a gente for avançando, cada experiência espiritual dessa é uma experiência mais avançada. Né? A gente vai ver, né, essa palavra Ezion-Geber, ela aparece em vários textos da Bíblia, né? Diferente de Abrona, que só aparece num local, né? Abrona só aparece aqui em Números, e depois vai aparecer Elat, né? Ou Eliat, que aparece em outros textos bíblicos, que a gente viu que é Abrona também, mas ela vem com outro nome, né? E essa Ezion-Geber também, ela aparece em várias partes, vários textos da Bíblia, né? A gente vai começar lendo um, em Deuteronômio 2, e a gente vai falar um pouquinho no sentido desse texto, né? E depois a gente vai tocar, conforme a gente for avançando, a gente vai tocar em outros textos que vão ter também Ezion-Geber. Se os irmãos notarem uma coisa assim bem peculiar, né, nessa estação de Ezion-Geber, que normalmente ela aparece ao lado de Abrona. Normalmente, quando se fala de Elat, ou Eliat e Ezion-Geber, normalmente estão juntas, né? Essas duas jornadas estão juntas. Elas sempre caminham juntas. São experiências espirituais que são bem próximas uma da outra, né? Uma depende da outra, né? Então, conjunta, né? Ali, esses dois nomes, eles sempre estão aparecendo junto em todos esses textos. E vamos lá ver, né, Deuteronômio 2, vamos começar vendo onde começa a aparecer esses nomes.
Deuteronômio capítulo 2. É o mesmo texto que a gente viu da vez passada, né? Do 8, a gente vai ver. Deuteronômio 2? Deuteronômio capítulo 2, do versículo 8, a gente vai ler do versículo 8 até o 13. Até o 14. A gente vai ler do 8 até o 14. Passamos, pois. Então, aqui Moisés, né, em Deuteronômio, ele está repetindo, né? Para a nova geração, aqui ele já está falando com a nova geração, que estava para atravessar o Rio Jordão, então ele está falando, contando as coisas que tinham acontecido com o povo, né, nessa caminhada do deserto. Então ele vai falar assim, passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramos e seguimos o caminho no deserto de Moabe. Só até aí, por enquanto. Né? Então a gente já vê aqui, né, que vai aparecer Ezion-Geber e Elate, né? Não aparece Abrona, mas a Abrona aqui aparece com esse nome de Elate. Né? A Abrona aqui vai aparecer com esse nome de Elate. No caminho de Arabá, viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Né? Então aqui a gente já falou desde Abrona, né? Que é aquela jornada que eles começam a seguir caminho reto para entrar na terra. E é aqui, normalmente, nessas duas jornadas que eles acabam as voltas. Né? Então, a gente viu aqui que eles estavam passamos, pois, franqueamos assim, nossos irmãos, né? Os filhos de Esaú, que habitavam em Seir. Então, estavam naquela região ali, né? De Seir, dos filhos de Esaú, dando volta. E ficaram ali 38 anos, dando volta ali naquela região. E a partir de Abrona, ou Elate, e Ezion-Geber, é quando eles começam a tomar um caminho reto até Moabe, as campinas de Moabe, para atravessar o Rio Jordão. Ali já a nova geração. A nova geração já segue avançando no caminho reto, né? 9. Então o Senhor me disse, não moleste Moabe e não contendas com eles em peleja, porque não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. 12. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram, e os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. 15. E também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Né? Então aqui fala da velha geração, né? Essa velha geração ela vai sendo crucificada, vamos dizer, o velho homem ele vai sendo crucificado com Cristo. Né? Então o Senhor ele vai crucificando, vai fazendo o que ele já fez na cruz, né? Que nós alcançamos por fé. Então o Senhor ele não considera o velho homem, né? E nem o velho homem ele consegue avançar. Por isso que eles ficaram 38 anos dando volta. Né? Então depois de que toda aquela geração velha, antiga, morreu, né? Foi sepultada, e agora a nova geração agora começa a trilhar um caminho reto, porque o velho homem ele não tem como tomar posse da terra nem avançar. A gente já vai ver com mais detalhe. Então o Senhor ele se move e considera, e o Senhor ele considera o novo homem, né? Que é algo que ele fez. Aquele que anda no Espírito, aquele que já nasceu de novo, que caminha no Espírito, não na carne. Porque não tem como avançar, né, na velha vida. Né? Na velha vida a gente não avança, não tem como. Então esse aqui já é
é uma alegoria, né? Então o velho homem tem que morrer para o novo homem avançar. Né? Então aqui a gente vê que interessante, né? Que eles começaram essa terra, esse local que eles estavam ali, que a gente chama de Ezion-Geber, que é ao lado de Elat ou de Abrona, ele fala aqui que é o caminho de Arabá, né? Chama aqui de caminho de Arabá, que é também naquele deserto de Cádiz. Eles começam ali quando eles saem do Monte Sinai, né? Saem do Monte Sinai. Então, quando eles começam ali a entrar no deserto de Cádiz, que é justamente, a gente já vai falar um pouquinho disso mais um pouquinho para frente, é justamente onde começa esse deserto de Cádiz, onde tinha a estação de Ritma e Rimon Pérez. Elas começam ali entrando no deserto de Cádiz. E essas duas jornadas também de Abrona e Ezion-Geber, elas também são ali as bordas desse deserto de Cádiz. Só que ela é mais para a direita. Se você for ver no mapa, mais para a parte esquerda, né, tá Refidim e Rimon Pérez. Aí tem o Golfo de Acaba, né, que também chamado de Mar Vermelho, que ali no Mar Vermelho tem dois golfos, o de Suez e é mais ou menos parecido um V, né? Golfo de Suez, Golfo de Acaba, que também se chama de Mar Vermelho. No de Suez é onde eles atravessam esse Golfo de Suez, né, que eles atravessam ali em, se eu não me engano, Pihairote, né, que é a travessia pelo Mar Vermelho. E esse outro Golfo de Acaba é onde ali está Ezion-Geber e Abrona, logo na parte de cima ali. É uma região que é marítima, né? Tanto que a gente viu da vez passada que Salomão construiu navios ali, né? Salomão tinha navios que saía dali de Ezion-Geber, justamente, que a gente vai ver mais para frente também, para pegar ouro de Urfir. Ouro de Urfir. Ele buscava ouro de Urfir, que era para a edificação da casa. O ouro é usado para quê? Para a edificação da casa. Né? Então a gente vê que ali é um ponto estratégico, falamos isso da vez passada, e é onde se pega material para se edificar a casa. A porta está aberta, o Senhor abre a porta, que é Abrona, a porta aberta, e Ezion-Geber agora é onde se pega ouro para avançar para a plenitude de Cristo, que é a terra. A terra fala da plenitude de Cristo, né? Então, interessante aqui que no versículo 10, né, na nossa alegoria aqui, ele vai abrir um parênteses aqui, Moisés, falando algo assim que parece que está bem fora de contexto, mas que é muito significativo para a gente e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. O versículo 10 fala assim, ó, os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns. Os Anaquins e os Moabitas eles chamavam de Emins. Né? Versículo 11. Então a gente vê aqui que essa terra que eles passam a percorrer agora, dali de Elat até Moabe, já existiam Anaquins ali, era uma terra de habitação desses Emins, Anaquins, né? Era a terra deles, né, que eles caminhavam ali. Vamos ver lá, falar um pouco agora, queria falar um pouco agora dessa questão do nome, né, Ezion-Geber, que é o significado desse nome que vai fazer a gente entender bem melhor a jornada. Guardando aquele texto lá do versículo 10, que a terra é esse caminho de Arabá, né, que é o caminho que eles vêm de Elat, ali de Ezion-Geber, até as campinas da Moabe. É o caminho de Arabá. Ali era uma terra de gigantes ali. Eles habitavam naquela terra ali, né? Então vamos dar uma olhada lá em Números 6. Número 6 não, Gênesis 6. Gênesis, irmão, desculpa. Gênesis 6, para a gente ver um pouquinho mais o contexto desse nome Ezion-Geber. É um nome hebraico, né? Ezion-Geber. E a gente vai ver um pouco, estudar um pouco o contexto desse nome, para a gente saber o que significa esse nome Ezion-Geber. Gênesis 6, a gente vai ler do 1 até o 4. E fala assim, ó. Como foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres.
as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá ou agirá. Né? Na minha versão está agirá, mas existe ali uma contenda do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo com o homem. Né? Então vai falar: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Né? Tentando convencer o homem. Né? Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Ó, os gigantes aqui. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Né? Então a gente vai ver aqui que na nossa versão em português, a gente não vê claro, a gente não entende claro o que o texto está falando, né? Mas no original, quando a escritura aqui fala os filhos de Deus, no original está falando os filhos de Elohim. Os filhos de Elohim, isso é no original. E as filhas dos homens, no original, fala assim, ó, as filhas dos Adãos. Daquela raça adâmica, ou seja, as filhas daquela raça adâmica. Então, os filhos de Elohim tomaram para si as filhas dos Adãos, do homem, aqueles homens adâmicos. Então, esse é o contexto no original, está falando assim. Ó, aí vai falar, naquele tempo havia gigantes na terra. Ó, os gigantes aqui também. Ó. E também depois, quando os filhos de Elohim possuíram as filhas dos Adãos, dos homens, os quais lhes deram filhos. Aí agora vai falar assim, ó, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa palavra valentes aqui, se referindo aos filhos, isso aqui está se referindo aos filhos que vieram desse cruzamento dos filhos de Elohim com as filhas de Adão, né? Então chama aqui foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa palavra valente que aparece aqui, no original, ela é traduzida pela palavra giborins. Então são giborins. O que é essa palavra giborim? Na minha tradução está dizendo heróis, né? Heróis. Mas não fala valentes, varões de renome da antiguidade? Não, heróis do passado ou os famosos. Ah, então homens de fama. Varões de renome ou heróis da antiguidade, né? Porque é cruzamento do celestial com... Então, mas esses valentes, a tradução no teu tá o que esses? Heróis. Mas fala o resto, fala todo o versículo. Homens que lhe deram filhos e foram heróis do passado, homens famosos. Heróis. Então, na tua tradução está traduzindo como heróis. Aqui na minha está como valentes. Essa palavra aqui, ela no original é giborim. Giborim, essa palavra giborim, nada mais é que o plural da palavra geber, ou geber. Ezion, geber. Entende? Então aqui, por exemplo, porque aqui está falando no plural. Ó, estes foram, se fosse um só, se fosse singular, falaria assim, ó, ele foi valente, ou ele foi um geber. Em vez de valente, estaria geber, a mesma palavra que a gente encontra lá em Ezion Geber. Aqui só a única diferença é que, como aqui está no plural, fala giborim, né? Então, giborim seria o plural de geber. Então, varões de renome na antiguidade. Por que varões de renome na antiguidade ou heróis? Porque essa raça naquela época, o que a Escritura está falando aqui, que essa raça na época, eles prevaleceram. Eles foram bem-sucedidos, eles avançaram naquela época. Por isso que eles falam varão de renome da antiguidade, porque eles avançaram naquela época. Então, aqui está o significado dessa palavra Ezion Geber. E Ezion, o que significa? Ezion significa coluna vertebral. Então, aqui seria a tradução de Ezion Geber, seria a coluna vertebral de Geber, ou a coluna vertebral dos giborins, né, de giborim, ou dos gigantes, né, a coluna vertebral dos gigantes, dessa raça, né? Está falando da coluna vertebral deles. Esse é o contexto aqui, né?
Eu sei que existe uma polêmica, tem gente que acredita dessa forma, tem gente que não acredita dessa forma. Os irmãos que não... Eu acredito até que a maioria dos irmãos aqui entendem assim, né? Que são ainda mais os irmãos antigos, mas tem irmão que não entende assim, né? Então, quando a gente vai lá para o livro de Judas 6, 7, também vai falar uma coisa interessante, lá no livro de Judas, antes de Apocalipse. Judas, versículo 6 e 7. Então já começa em Judas 6 e 7, já começa a falar, e os anjos, não é isso? Então a gente já vê que é bem claro que está falando de anjo, né? Amém. Ó, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Então aqui está falando de anjos que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original dos anjos? Que eles não se casavam, eles eram puros, nem se davam em casamento, eles não tinham relação sexual, não é isso? Quando o Senhor fala assim, né, que um dia nós vamos ser assim, não nos casaremos, nem não nos daremos em casamento, não é isso? Esse é o estado original dos anjos. Então, esses anjos, tá falando, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas. Essas algemas aqui eternas aqui, a gente depois vai ler 2 Pedro 2,4, mas vamos terminar aqui primeiro. Algemas eternas para o juízo do grande dia. Então esses anjos que não guardaram o domicílio, eles foram guardados, né, em algemas para o dia do juízo. Aí fala assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Por que fala aqui no 7? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas? Porque Sodoma e Gomorra também tinha essa prática. Vocês se lembram quando o Senhor ele ia destruir Sodoma, que ele manda os anjos ali na cidade, não é isso? Para resgatar Ló, né? Para aplicar um juízo ali em Sodoma e Gomorra, não é isso? E aí o povo da terra ali, o que eles quiseram fazer com os anjos? Eles quiseram ter relação sexual com os anjos, não foi isso? Eles quiseram ter relação, a ponto de Ló oferecer até as filhas dele no lugar. Ló, a coisa era tão... A gente, poxa, mas que coisa terrível ele oferecer as filhas dele, que também era algo terrível. Mas esses homens ter algo com os anjos era pior ainda. Então, Ló ficou tão apavorado, tão desesperado com o negócio, a ponto de ele oferecer as filhas dele. E eles tinham essas práticas também em Sodoma e Gomorra. Por isso que fala assim, como Sodoma e Gomorra, e também não era só Sodoma e Gomorra, não, cidades circunvizinhas também, que havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos. Se entregaram às cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos. Está falando dos anjos. Seguindo após outra carne, ou uma carne diferente da deles. Um corpo diferente, corpo humano e um corpo angelical, corpo diferente, ou indo atrás de outra carne. Segundo a outra, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, essa palavra aqui, prostituição, na minha Bíblia está falando assim, que havendo se entregado à prostituição, tem alguma versão que está diferente? Como aqueles, seguindo após outra carne. Está todo mundo igual? Na qual está fornicação? Fornicação. Então, muito bom essa versão aí. Então, na minha fala prostituição. Mas essa versão da Tuti é interessante, que fala fornicação, porque o livro de Judas ele já está escrito em grego. O livro de Judas ele é escrito em grego, não é hebraico. A palavra que aqui foi traduzida como prostituição, né, no original grego está como ekporneia. Ekporneia. É a palavra no original grego que corresponde, que foi traduzida por essa palavra aqui, prostituição. A versão da Tuti fala de fornicação, não é isso? A palavra que traduz para a palavra fornicação é porneia, não é ekporneia. Entende?
Então, no original não está porneia, então não é fornicação. Entende? Mas traduzir aqui não algumas tem versão que está fornicação, né? Na minha botou prostituição. Mas no original tem um outro sentido. Porque, por exemplo, a gente sabe que uma relação de casado fora do casamento é adultério, não é isso? Relação sexual fora do casamento, adultério. E quando não é casado, fornicação, que é a porneia. Então, relacionamento sexual fora do casamento, porneia. Mas só que a palavra que é traduzida aqui no grego é ekporneia, não é porneia, que significa uma fornicação fora da natureza normal, que é uma fornicação. A minha tradução está falando sobre isso que você está falando aqui, relações sexuais antinaturais, porque era homem. Não, essa é a tua tradução, que está a tua tradução? Isso, está na minha tradução. Antinaturais. Antinaturais. A dele mas tu não falou antes, porque tu está falando agora, perguntei. Não, porque você foi no contexto que eu estou com a criança associando. Então, mas a tua tá bem. Está bem explicadinho. Como é que é? Fala de novo? Fala de novo. Ao redor pegar a imoralidade e as relações sexuais antinaturais. Fora da natureza. Ou seja, e aqui depois fala, seguindo após outra carne, ou um corpo diferente do que o humano, né? Um corpo humano com um corpo angelical. Que essa mistura deu origem a essa raça de gigante, né? Que prevaleceram naquela terra. Isso. E é justamente esse é o nosso assunto, né? Que a gente tá vendo aqui, né? Então, nessa terra que é o caminho de Arabá, que eles vão seguir de Ezion-Geber até Abrona, Ezion-Geber até as Campinas de Moabe, a gente viu que esse caminho era a terra desses gigantes. Eles habitavam ali, então eles tinham que passar por ali, para aquele local. E justamente, interessante, por isso que eu toquei a questão da jornada de Ritma e Rimon Pérez, porque quando o povo sai do Monte Sinai, eles já saem de ali, a gente quer números 10, se eu não me engano, eles já saem como um exército. O povo já está pronto para entrar na terra, não é isso? O povo sai pronto para entrar na terra. E eles chegam ali em Cádiz, na beira, em Ritma, né? Chegam naquela região de Ritma, na beira do deserto de Cádiz, e já era para ele entrar na terra. Vamos ver aqui em Deuteronômio 1. Lá em Deuteronômio 1, o que vai falar aqui, ó? Versículo 21, depois a gente vai pular para o 26. Ó, isso aqui foi o que aconteceu em Ritma. Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 21, depois a gente vai pular para o 26. Ó, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não tema e não te assustes. Não, então aqui tinha uma palavra do Senhor para eles. Sobe, o Senhor colocou eles diante da terra e teve uma palavra do Senhor para eles. Sobe e possui essa terra. 26. Porém, vós não quiseste subir. Ó, vós não quiseste, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Lá em Hebreus 3 e Hebreus 4 vai falar que eles não entraram na terra por causa da incredulidade e por conta da desobediência. Incredulidade e desobediência. Principalmente, né, incredulidade, porque não tinham fé, não criam no que Deus estava falando, na palavra de Deus. 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram como se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, ó, os filhos dos Anaquins aqui, os gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus
Nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegaste a este lugar. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havia de andar, e de dia na nuvem. Né? Então aqui vai falar aqui que o Senhor ele ia na frente deles, né? Nem assim eles creram. O Senhor tinha mandado, colocou eles diante da terra, fala, vai, entra e possui a terra. Eu vou diante. O Senhor tinha falado que ia diante deles, que ia pelejar a guerra para eles diante deles. Nem aí fala assim, ó, nem por no 32, nem por isto creste no Senhor vosso Deus. Nem o Senhor falando que ia na frente deles guerrear a guerra para eles, nem assim eles acreditaram. Foi incredulidade mesmo. Não creram no que o Senhor fez, falou, né, para eles. E quando a gente vê aqui no Números 13, em Números 13, eu não vou ler tudo, tá, irmãos? É onde está a jornada de Ritma, né? A jornada que equivale a Ritmas é Números 13 todo e 14. Agora é Números 13? Nós vamos ler Números 13 e 14. Eu não vou ler 13 todo não, só vou ler alguns versículos. Então, eles não entraram na terra quando eles estavam ali em Ritma por conta da incredulidade, desobediência e incredulidade, né? Não creram na palavra do Senhor. O problema deles ali era a falta de fé na palavra, né? Eles não entraram por conta disso, por conta da incredulidade. Não creram que o Senhor ia adiante deles. E o Senhor já tinha mandado eles entrar. Então, eles não entram na terra por conta da incredulidade. Mas por que eles não entraram? Por que tiveram medo de quê? Eles tiveram medo dos gigantes. Por isso eles mandaram os espias, não foi isso? Isso. Vou ver aqui se eu acho aqui. É o 14. No 14, a partir do 39, número 14, a partir do 39, vai estar falando sobre Rimon Pérez. Rimon Pérez é Números 14, do 39 até o 45. Já em Rimon Pérez, eles não entraram também por conta da presunção. Porque aí o Senhor já tinha mandado eles voltarem. Falou, olha, vocês não entraram por conta da incredulidade. O Senhor falou, agora vocês vão voltar caminho do Mar Vermelho. É dali em diante que eles começam a dar volta e ficam dando volta 38 anos, né? O Senhor tinha mandado eles voltarem. Aí eles falam assim no 39, falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. O que o Senhor falou? Mandou eles voltarem. O caminho mandou voltar. Era isso que o Senhor tinha falado para eles. Aí olha só o 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgrides o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. E mesmo assim eles subiram, né? Eles vão subir. Moisés está falando aqui, ó, não sobe, porque o Senhor não vai estar. Quando o Senhor ia com eles, eles não foram. Não é isso? Então não foram por conta de incredulidade, falta de fé. Agora o Senhor manda eles voltarem e agora eles falam que vão voltar. Então, que eles vão entrar na terra, mas eles vão sozinhos. Eles não vão, olha, Moisés está falando para eles, não suba, porque o Senhor vosso Deus não estará convosco. E eles sobem assim mesmo, né? 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá. Então eles foram derrotados, porque o Senhor não estava com eles. O Senhor não tinha mandado eles subir, tinha mandado voltar. Essa era a palavra do Senhor. Então em Ritma eles não entram por conta da incredulidade.
em Rimão Pérez por conta da presunção, quiseram entrar sozinho, né? A mesma coisa aqui, como eu falei antes, é o velho homem querendo entrar. O velho homem não entra. No natural não tem como você avançar. Verdade. É só com o novo homem que o Senhor está contando com ele. O novo homem, o nascido da água e do Espírito, aquele que anda no Espírito, esse consegue avançar. É o novo homem que entra na terra. Né? Mas o velho homem, ele não tem como. Então, aqueles tentaram entrar na carne, né? No velho homem, tomaram uma surra. Né? Então, eles vão ficar... Eu já falei aqui outra vez, né, que assim, eu costumo associar essas 38 anos, né, com Romanos 7 e Romanos 8. Né? Falei, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu não faço, ali ele está andando na carne. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado da morte e nos... Oi? Na lei do Espírito de vida, né? Graças a Deus, que essa lei que nos livra da lei do pecado da morte, a lei do Espírito de vida, né? Então, caminhar pelo novo homem, né? Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos? Então, essa questão de Ezion-Geber é justamente essa questão, né? Em Ezion-Geber, o que vai acontecer em Ezion-Geber? Eles estão no mesmo ponto ali na entrada do deserto de Cádiz que eles estavam na época de Ritma, em Rimão Pérez. Só que a diferença é que Ritma é mais para a esquerda, né? Ritma é Rimão Pérez e Abrona e Ezion-Geber é mais para o lado direito, mais ali para o Golfo de Acaba, né? Mas é a borda ali desse caminho de Arabá, onde tem esses principados e potestades. Então, o que eles viram? Eles viram gigantes, não foram isso? Eles viram gigantes, viram esses gigantes, a tipologia é de principado e potestade, né? Principados e potestades, e tiveram medo de avançar. Eles não quiseram avançar, tiveram medo. Eles vão nos comer, nós diante deles somos como lagosta. Vão pegar a gente, vai devorar a gente. Tiveram medo, não foi isso? Por isso que eles não entraram, né? E ficaram no deserto. Inclusive, a palavra ritma, ela significa o resto do deserto, ou retama, aqueles que ficaram caídos, né, prostrados no deserto. É a velha geração que ficou prostrada no deserto. É o resto do deserto, significa ritma. O significado é esse. É a velha geração que pereceu no deserto, né? E agora em Ezion-Geber, eles estão, né, com a porta aberta, nessa mesma posição agora, para avançar agora, pelo mesmo caminho, lidar com principado e potestade. Então a gente já vê que é um caminho de guerra espiritual. É uma guerra espiritual que acontece nos ares. É justamente, né, trazendo da tipologia para a nossa realidade, aqui já começa a guerra espiritual nos ares. Né? É uma guerra espiritual, né? Porque o Senhor ele já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Amém. E nos colocou assentados em Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora eles começam a experimentar essa guerra nos ares, essa batalha espiritual. E é algo que o velho homem não consegue batalhar. O velho homem não batalha essa guerra. Ele não tem autoridade. O velho homem não tem autoridade sobre o principado e potestade. Somente quem tem autoridade sobre principado e potestade é a nova geração. Né? Essa nova geração é a geração que tem autoridade. Por isso que a velha geração ficou prostrada e agora, a partir aqui de Ezion-Geber, já é a nova geração trilhando o caminho reto para tomar posse da terra. Então já morreu a velha geração e agora a nova geração está avançando, né? Vamos ver agora essa guerra nos ares, para falar um pouquinho dela, lá em Daniel 10, falar um pouquinho dessa batalha espiritual. Já tem quanto tempo, irmãos? 40? Não vai dar tempo agora, não vou demorar muito não.
Daniel 10, a gente vai ler praticamente todo. Então, esse texto aqui de Daniel 10, justamente, ele é a gente pode ver esse texto aqui com uma alegoria dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual nas regiões celestiais ou nos ares. É uma guerra espiritual nos ares. Então, aqui, o que Daniel está tendo aqui? Uma batalha espiritual. E é justamente essa batalha espiritual que ela acontece nos ares. Isso aqui é um exemplo para nós do que é que acontece, né? Qual é? É Daniel 10. Daniel 10 todo. Então, se você quiser ter estudar um pouco dessa batalha espiritual nos ares, você pode pegar Daniel 10, que você vai ter muitas lições aqui dessa batalha espiritual que ela acontece nos ares. Então, vai falar assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Então, a gente vê aqui que Daniel aqui, ele já está na época da Pérsia. Já tinha passado o reino da Babilônia, e ele agora estava no reino da Pérsia, né? E foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Agora, interessante aqui, que fala assim, que foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ou seja, Daniel, ele teve uma revelação e entendeu o que estava acontecendo no mundo espiritual, ali nos ares, naquela época dele. Dessa batalha espiritual. Foi aberto para ele essa guerra espiritual que estava acontecendo. E fala aqui, e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ou seja, ele ficou afligido durante 3 semanas. Então, Daniel, ele estava aflito. Estava chorando, afligido. Quando fala aqui que ele estava pranteei, né? É um choro de aflição. Ele estava aflito por conta desse conflito aqui. Era um conflito interno. Mais ou menos, às vezes aqui, vamos dizer assim, ansiedade, ansioso, aflito, com o coração apertado, com alguma situação. Aí eu pergunto aqui para os irmãos aqui, quem já ficou assim alguma vez, ou algumas vezes, dessa forma, por conta de alguma situação, aflito? Parece que tem um conflito, parece que tem coisa que está tudo dando errado, o negócio não vai, você fica aflito. Essa era a condição de Daniel. E Daniel percebeu que isso era algo espiritual, era uma luta espiritual nos ares que ele estava passando, né? E envolvia grande conflito. Aí ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas inteiras. Ou seja, foram 3 semanas de batalha espiritual. Jejum, Daniel jejuando, orando, fez jejum de algumas coisas, né? De óleo, de carne, falou, manjar desejável não comi, carne, vinho, nem carne, nem vinho. Então ele fez um jejum de algumas coisas, né, naquele, não foi de tudo, né, mas de algumas coisas, durante 3 semanas nessa batalha espiritual. Que ele estava trazendo angústia para ele, estava afligido, chegava a chorar por conta disso. Né? E era uma batalha, a gente vê aqui no texto que era uma batalha que a origem dela não era algo que era em Deus, era uma origem que era em principados e potestades. Ele estava tendo uma leitura de uma batalha do que estava afligindo ele, era principado e potestade, que era o motivo da aflição dele, né? Então vamos continuar aqui,
até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Eufrates, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muitas águas. Sou eu, Daniel, só eu, aí vai falar assim, ó, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. Quer dizer, só Daniel viu. Os homens que estavam com ele tiveram percepção do que estava acontecendo, mas não viram nada. Os homens que estavam com ele perceberam um ambiente hostil, um ambiente de trevas, mas não viram nada. Só Daniel teve aquela visão. Mas por que só Daniel teve aquela visão? Porque ele colocou no coração dele de jejuar, orar, né? Ele teve aquela percepção ali e se colocou, né, em oração e jejum, por isso que isso só foi revelado a ele. 8. Fiquei, pois, eu só, e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive força alguma. Ou seja, a aflição era tão grande que desgastava Daniel. Ele perdeu as forças no natural, né? Você vê que é uma batalha que o natural não funciona. Ficou desgastado a ponto de enfraquecer mesmo, ficou fraco. Porque não se luta, é uma guerra que não se luta com o natural. É uma guerra vencida pelo espiritual, né? É pelo espírito. É uma guerra nas regiões celestiais, né? Nos ares, né? Então, fiquei só, eu contemplei aquela visão. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-as, caí sem sentido o rosto em terra. 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, agora Daniel é tocado e começa a ser fortalecido, né? Ele me disse, 11, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras? Olha só, está atento às palavras, Daniel? Tem que estar atento à palavra. Que vou te dizer, levante-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora que interessante, né? Ele teve uma batalha espiritual de 3 semanas, que levou aquela batalha espiritual dele ali, né? Nos ares. Mas desde o primeiro dia, as palavras de Daniel já tinham sido ouvidas. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Quer dizer, antes dele se humilhar, antes dele aplicar o coração para compreender, aplicar o coração a compreender e a se humilhar perante Deus, as palavras dele não estavam sendo ouvidas. Mas desde o dia que ele colocou o coração para aplicar, né, para se humilhar perante Deus, então, foi desde esse momento, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, ou seja, o principado. Esse principado da Pérsia, então ali no reino da Pérsia, aquele reino natural ali dos reis persas, tinha um principado. Era um principado persa, ou seja, um demônio mesmo, que era chamado também, príncipe do rei da Pérsia. Era aquele principado ali que regia aquele tempo ali da Pérsia, né? Esse principado resistiu, né? Por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias,
porque a visão se refere a dias ainda distantes. Quer dizer, ele teve uma vitória ali presente, mas o conflito dele é para revelar a ele coisas que iam, a partir dali, acontecer. Né? Primeiro, uma guerra, esse é o princípio, né? Uma guerra nos ares, ele ganha aquela batalha nos ares, né? Os ares são limpos de principado e potestade, agora as coisas acontecem na terra. Primeiro acontece no céu, depois acontece na terra. Tem uma batalha no céu espiritual, essa batalha espiritual ganha e algo acontece na terra. Dá para os irmãos perceber isso? 15. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para ele, para a terra, e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores. Vieram dores por conta da avião. Não me ficou força alguma. Olha o natural dele como é que estava. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Ou seja, no natural não tem como no natural. O natural não consegue lutar essa guerra, né? Ele se enfraqueceu, né? Então me tornou a tocar, né? Aquele semelhante ao homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora olha só que interessante, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aqui, né, ele vai tornar a ter uma guerra no céu, vai retirar aquela potestade da Pérsia, e agora vai entrar outra potestade, outro principado ali da Grécia para atuar num outro período ali da história, né? O guerrear em outro período da história. 21. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Né? Então aqui está falando daquelas cabeças da besta, né? São 7 cabeças, né? Ramsés, a segunda Babilônia, a terceira Medo-Pérsia, que é essa que ele está, e quando ele pelejar agora com essa cabeça, esse principado, que é o principado da Pérsia, vai vir outra cabeça, da Grécia. Então tem a besta com as suas 7 cabeças, o dragão com as suas 7 cabeças. É a mesma coisa, né? O dragão é o governo iníquo, né, secular, e as cabeças são esses principados que vão atuar em cada período, né? Então aqui, esse texto aqui revela, né, esse mover do céu, que move no céu e move na terra, né? Vamos ver em Mateus 16. Mateus 16, 19. Esse texto aqui a gente leu na vez passada de Abrona, né? É a porta aberta, né? A chave da porta aberta que o Senhor entrega a Abrona, né? Mas olha só que interessante, como tem a ver com Ezion Geber. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então tu vê, tem a batalha espiritual. O que liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. 16, 19. 16, 19. Achou? Vamos ver agora outro aspecto, lá em 1 João 5,13. A questão da fé, né? 1 João 5,13. Já estou acabando, tá, irmãos? 1 João, capítulo 5. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes, em nome do Filho de Deus. Né? Então,
João está falando assim, ó, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes, ó, por conta da fé. A vós os que credes, que têm fé em meu nome no Filho de Deus. Né? Então é uma questão de Ezion Geber, é uma luta que a gente é colocado, é uma experiência espiritual de fé. Né? Muitas das vezes a gente está orando para o Senhor aumentar a nossa fé, para o Senhor nos dar vitória em determinada coisa, não é isso? A gente ora pedindo aquela coisa ali. Mas só que a Escritura, ela nos fala que o Senhor ele já nos deu. E muitas das vezes a gente está pedindo coisas que o Senhor já nos deu. Esse tipo de oração é uma oração de incredulidade. Ou por não conhecer a Escritura. Ou a pessoa não conhece a Escritura, ou está numa posição de incredulidade. Né? Isso aí, e você não vai receber aquilo nunca. Por quê? Porque você não tem fé no que a Escritura está falando. Né? Essa luta espiritual de Ezion Geber é uma posição que você toma posse do que o Senhor já fez, do que já está escrito. Por exemplo, quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma palavra de fé. Eu já estou crucificado. Por que Paulo fala que já está? Porque a palavra fala que nós já fomos crucificados com Cristo. Entende? Então, essa é a posição de fé. Né? É colocar o pé na terra como Josué. Né? O que Josué tinha que fazer lá na terra para entrar na terra? Coloca a planta do teu pé. Né? Aonde você colocar a planta do teu pé? É uma questão de fé. Ele tem que colocar a planta do pé lá. Já vos tenho dado. Colocou a planta do pé. A mesma coisa é Moisés, quando foi cruzar o Mar Vermelho também, né? Outra atitude de fé. Moisés estava orando, não é isso? Moisés se colocou ali vindo os egípcios vindo, Moisés começou a interceder, orar. Senhor Moisés, por que você oras a mim? O Senhor não queria oração, o Senhor queria uma posição de fé de Moisés. Moisés, toca nas águas. Não é para ficar orando não, Moisés. Toca nas águas. Entende? Moisés estava orando. E o Senhor pergunta para ele, Moisés, por que oras a mim? Moisés vai lá, toca nas águas, o que acontece? O mar abre, né? Então, essa experiência de Ezion Geber, essa experiência de fé. De você crer e tomar posse do que o Senhor já fez. Andar por fé. Né? O Senhor já nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É algo que o Senhor já fez. Amém. Na cruz diz que ele venceu principados e potestades e os expôs publicamente. É algo que o Senhor já fez. Então é algo que a gente alcança por fé, por crer, né, no que o Senhor já fez. Amém. Não é algo que o Senhor já vai fazer ainda. Entende? Não é algo que a gente vai ter medo disso. Porque o Senhor ele vai na nossa frente, o Senhor é por nós. Né? Vamos ver alguns outros aspectos de Ezion Geber. Já estou acabando já, irmão. 1 Reis 9. Primeira Reis 9. A gente já leu também essa parte também, acho. 26. Então são os outros textos que falam também de Ezion Geber. E também a gente vai ver, como eu falei, né? Abrona, Elat sempre está junto, né? Que é a porta aberta. Né? 26. 1 Reis, capítulo 9, 26. Fez o rei Salomão também naus em Ezion Geber, que está junto a Elat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Né? Então fala ali de uma região de você trazer ouro de Ofir para a edificação da casa. Né? Essas regiões celestiais é você tomar posse de todas as bênçãos espirituais que o Senhor já nos abençoou. Amém. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas tem principado e potestade que nos tira disso. Existe uma batalha espiritual para a gente desfrutar da plenitude de Cristo.
né? Existe oposição para isso. Então tem que ter você lê a palavra, conhece a palavra e crê no que está escrito, no que o Senhor fez. Entende? Essa é a nossa guerra espiritual. Então a gente tem que crer no que o Senhor fez, nas provisões, porque toda a provisão está no Cordeiro, né? Então, Salomão aqui nessa região de Ezion-Geber, ele colocou navios, né? Ele tomou posse ali daquela região ali, né? Tinha guardas ali, uma guarda ali, naus ali, né? E ele saía dali para buscar ouro de Ofir, né? E 1 Reis 22, aqui 1 Reis ainda, versículo 22, capítulo 22, 48. É 22 do 48, 48 e 49. 1 Reis 22, capítulo 22, 48 e 49. Ó, então não havia rei em Edom. Ó, vi que não havia rei em Edom. Porém reinava um governador. Fez Josafá, então aqui já no período, já não é mais no período de Salomão, aqui já no período de Josafá. Ó, fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir, em busca de ouros. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então, no período de Josafá, ele fez a mesma coisa que Salomão também fez. Fez navios também, colocou ali naquela região ali, que era para edificação, para buscar ouro, para edificação da casa. Mas fala aqui, né? Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então, se quebrou, os navios se quebrou. Aqui não fala por que os navios se quebraram em Ezion-Geber, mas em 2 Crônicas 20 vai falar. 2 Crônicas 20. Do 35 em diante, até o 37. Então, esse rei Josafá, ele era um rei temente a Deus. Josafá, ele era um rei temente a Deus, ele era um rei reto diante de Deus. Mas a gente vê que as obras de Josafá não foram adiante. Mesmo ele sendo um rei temente a Deus, andava diante de Deus, correto, as obras dele não foram para frente. A gente vai ver aqui por que aconteceu isso. Ó, 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias. Ó, aqui já começou o problema. Ele se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Esse foi o problema. Ele se aliou, ele era um homem reto, homem de Deus, reto, fazia a vontade de Deus, mas ele se aliou com Acasias, rei de Judá, que procedeu iniquamente. Ó, aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então, por conta da aliança dele com pessoas iníquas, né? Por conta disso, o Senhor impediu a obra de Josafá. Né? Por que isso, irmãos? Porque o que acontece? Quando você se alia com pessoas que andam em iniquidade, por isso que a Escritura fala, né? Aquele que anda assim, ó, com tal, nem comais. Não tem comunhão com ele, não, nem come. Porque é como se você dissesse amém a tudo que ele faz. Você começa a receber, você abre porta para esses espíritos, que ainda você seja reto, ainda que você esteja no novo homem, você esteja numa posição de vitória, né? Você tem domínio contra principado. Quando você se alia com alguém que não anda reto, você está abrindo porta para esses espíritos. Então, o que o Senhor faz?
quebra os navios, impede a obra, né? Ele vai falar aqui, ó. Porquanto, aliás, com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. O Senhor destruiu as obras dele, porque ele se aliou com alguém que não era reto diante do Senhor. Quer dizer, ali estava abrindo, não é questão só de ser reto ou não, o problema é que abre porta para espírito. Amém. Esse tipo de atitude abre porta. Aí o que o Senhor faz? Impede. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui, irmãos. Vou abrir agora para os irmãos estar considerando, falando, perguntando também, se alguém tiver alguma dúvida, perguntar, acrescentar mais alguma coisa. Amém?